Boa noite, Mari. Boa noite, pessoal Boa de noite, casa. Nilson. Boa noite, meu povo de casa. Vamos dar início à nossa teleaula, né, Mari? Nossa videoaula. Esse nosso link novo. Você vai transcorrer aí sobre o assunto, fazer a nossa prece. Então, vamos orar para dar início à nossa aula, não é mesmo? Vamos. Amado Mestre Jesus, pedimos para que nos auxilie nesse momento de crescimento espiritual, que possamos absorver ao máximo toda a aula dessa noite, que sejamos assistidos pelos bons espíritos, nos intuindo para o direcionamento do aprendizado e que bloqueie, não permita que nenhuma interferência externa do plano de encarnado ou desencarnado venha interferir nesse nosso momento de crescimento, de aprendizado e de compartilhamento dos ensinos do Mestre Jesus. Sem mais, peço a permissão para abrir os estudos dessa noite. Que assim seja. Vamos lá? Lá, Mari. Tá. Então, nessa lâmina, eu apresento para vocês a nossa temática da noite. Vamos no programa 2, do módulo de estudo número 1, Fundamentação Espírita, as reuniões mediúnicas. Esse é o roteiro 3, que vai abordar etapas da reunião mediúnica. E vocês vão ter esse auxílio aí, meu e de Nilson, para debruçar sobre o assunto. Vamos lá para a próxima lâmina. E eu já deixo convocado aí, Nilson, para você fazer qualquer interrupção para acrescentar algo a mais no nosso estudo, tá certo? É. Quem participa e o que faz? Temos aqui o dirigente e o substituto, médiuns ostensivos, que podem ser psicofônicos, psicógrafos, videntes, médiuns esclarecedores, o dialogador ou doutrinador, médio de sustentação, que faz a prece, radiação mental e, caso precise, aplica também passe. É imprescindível que os integrantes da equipe mediúnica habituem-se a cultivar bons hábitos de vida, úteis ao desenvolvimento de atitude mental digna. Recomenda-se a elevação do pensamento pela prática da oração e pela leitura edificante. Então, Nilson, vamos falar um pouco com o pessoal sobre as características, né, sobre a atividade desses integrantes que compõem? Está com Bora. você. Tem muito assunto aí, né, Mari? Você botar aqui dirigentes e substituto, né? Você pontuou nessa parte aí. Acho que o dirigente é aquele que está na coordenação da reunião mediúnica e tem sempre um apoio nessa parte aí. Não é isso? Você que... Perfeitamente. Né? Também em relação aos médios ostensivos, que na prática mediúnica pode haver no conjunto um médium que tenha cada um aspecto desse, ou até mesmo um único médium que possa ter mais de uma capacidade no que se diz respeito a médiums, né? Embora que, em grande parte, a gente percebe que o psicofônico é o que mais é comumente que se acha nas reuniões mediúnicas, não é mesmo? Certamente, Mari. Nessa época que a humanidade está passando, a mediunidade psicofônica ela está bem ampliada, né? Nós estamos vendo muitos médicos psicofônicos, mas como você colocou aí nessa sua primeira fala, um médium só, ele pode ter essas variantes da mediunidade, né? Que ele pode ser psicofônico, ele pode ser psicográfico, e ele pode ser médium vidente. Então, um só médium, ele pode também assumir essas três características numa reunião mediúnica. E, como nada, ele pode ser também só psicofônico, ou também só pode ser só psicográfico, ou ele pode ser só médium vidente. Então, não significa que ele também tem que ser ter todas essas três características na mediunidade. O importante é que ele esteja ali, imbuído desse sentimento de caridade, né? E colocar as suas faculdades mediúnicas à disposição da equipe espiritual para melhor servir os irmãos que, porventura, sejam ali atendidos por nós. Excelente, Nilson. Muito bem essa sua explanação.
Então, a segunda etapa aí são os médiuns esclarecedores, que também são chamados comumente de dialogador ou doutrinador, como se falava antes. O papel desse médium, que vai estar ali em contato com o médium psicofônico, nessa conversação com o espírito, não é verdade? A importância que se traz aí no comportamento desses médiuns todos citados em relação à questão dos hábitos da oração, da vigilância dos pensamentos, o quanto isso é importante para que cada um, em sua função, consiga desempenhar, né, bem o trabalho e nós tenhamos um saldo positivo. Tem algo a acrescentar em relação aos médiuns esclarecedores, Nilson? Nós estamos vendo aí que você coloca aqui nesse tópico, que você trouxe lá um recorte da apostila, como dialogador ou doutrinador. Como a gente não vai se delongar muito nessas duas funções, vamos fazer um pequeno relato. Existe uma grande diferença entre o dialogador e o doutrinador. Então, o que acontece com o dialogador? O dialogador é aquele médium que está ali predisposto a dialogar com o espírito, né? Ele sondar ali a necessidade do espírito, ele conduzir aquele espírito conforme as orientações do plano espiritual, e em certo momento ele passa de dialogador para doutrinador. Quando ele vê que o espírito tem uma necessidade de ser doutrinado, ou seja, passar para ele uma informação da própria doutrina espírita, é uma parte do evangelho de Jesus, ele vê aquela necessidade de ele formar o espírito dessa doutrina, seja ela espírita ou um tipo de filosofia, ou o próprio evangelho, e tentar fazer, tá doutrinando o espírito é diferente. Não significa que todos os espíritos ele vai doutrinar, é diferente. Então, é necessidade do espírito que entra aquele doutrinador e sempre ele está como um dialogador, nessa minha visão aí. Excelente. Então, focando agora nos médiuns de sustentação, é muito importante salientar que eles têm uma tarefa importantíssima em meio ao processo, porque ele vai trazer equilíbrio com as preces e a irradiação mental que eles fazem, para que os médiuns e também os esclarecedores possam ter a concentração e a energia necessária para que tudo transcorra de maneira perfeita e ajudar também para que todos aqueles envolvidos consigam a conexão necessária com a equipe espiritual. Então, é um médium de sustentação muito importante também na nossa mediúnica, não é mesmo, Nilson? Mari, eu chego a dizer que sem a sustentação, a mediúnica não acontece. Se você não tiver ali um grupo que esteja fazendo a sustentação daqueles trabalhos na parte carnal, porque nós esperamos que, se nós fizermos o nosso dever de casa, a equipe espiritual esteja posta ali a nos auxiliar. Mas se nós aqui encarnados não tiver fazendo a nossa parte ali, se a sustentação não estiver muito bem, a reunião mediúnica não acontece. Porque todos nós somos sustentadores, mas cada um está numa função. Você vê que tem um médium dialogador e doutrinador, como foi colocado ali em cima, e tem os médios que nós chamamos de médios ostensivos, que são psicofônico, psicográfico, vidente, como você colocou aqui, e outras funções, o médio passista. Então, nós estamos ali concentrados nas nossas funções. Então, a sustentação por trás disso tudo é que faz com que a gente crie esse link, que crie essa matéria psíquica elevada para entrar em sintonia com a equipe espiritual que está nos auxiliando ali. Então, se essa sustentação não estiver muito boa, a gente não consegue. Eu faço para você um relato pessoal, que muitas vezes, quando a nossa sustentação não está bem, a gente sente uma grande dificuldade. É o que Kardec chamou de estática mental. Tipo a estática da chuva, não tem a chuva, não tem os raios, as nuvens pesadas. Então, se a sustentação não estiver muito boa, não estiver muito concentrada ali, ela cria uma estática mental que barrera o pensamento nosso com os espíritos e a reunião mediúnica não acontece. Esse eu sou testemunho. Ai, muito obrigada pela complementação. É isso aí, perfeito. Então, vamos caminhar mais um pouco com a nossa próxima lâmina. Bora. Então, nessa lâmina, vamos ver as etapas básicas.
a abertura, que comporta algumas atividades necessárias à harmonização da equipe no início do trabalho, o desenvolvimento, que está relacionado à manifestação dos espíritos e ao diálogo com eles, é feito registro de tudo também, e o encerramento, momento de fechamento da reunião, caracterizado por uma irradiação mental, prece final e a avaliação do trabalho realizado. O tempo é fator primordial, tanto no início e quanto ao término da mesma, não devendo ultrapassar mais que 60 minutos de atividade mediúnica. Vamos discorrer um pouco, então, Nilson, a respeito dessas etapas primordiais? Vamos pela abertura, vamos começar pela abertura. Olha lá, olha lá. A abertura é um momento muito interessante, muito importante, como foi trazido na lâmina, que ela tem a necessidade de trazer a harmonização da equipe, que é a fase que nós estamos ali concentrado para o trabalho. A fase que o silenciar é o momento, é a necessidade maior. Silenciar, aquietar nossas mentes, aquietar nossos corações, para focar em Deus, para favorecer essa ligação com a nossa equipe espiritual, com Jesus, né? Com Maria e com toda a equipe técnica. Vou lhe pedir para você dar um passo atrás nessa minha fala e contar um pouco dessa nossa preparação ante a abertura, que vai favorecer nesse processo de abertura a nossa. Mari, eu vou fazer um passo atrás, não, eu vou fazer um passo de uma semana, mais ou menos. E acho que nós temos que estar preparados quase o tempo todo para as reuniões mediúnicas, né? Porque nós somos médios 24 horas do dia. Então, naquele momento específico da preparação da reunião mediúnica, nós fazemos um resguardo, uma anticâmara, né? Que é uma sala, onde diminuímos ali o nosso psiquismo, as nossas aflições mentais, vamos ali nos harmonizando com a equipe espiritual, fazemos complementos necessários com os amigos, os colegas naquele momento, mas depois tentamos nos aquietar, para que assim que adentremos a sala mediúnica, esse preparo já esteja a caminho, né? Desde a semana e naquele primeiro dia, naquele primeiro momento ali naquela anticâmara, naquela sala que é reservada para isso, a gente está ali concentrado, sem ritual, né? Não é um ritual, é um descansamento físico, um descansamento mental, para que a gente possa começar a desanuviar os nossos pensamentos. A gente sabe que o pensamento é um turbilhão, né? Você está ali pensando o tempo todo, então você vai diminuindo ali, aquietando, até entrar nesse preparo assim, da abertura, que é de suma importância, uma equipe está harmonizada, o dirigente ali da reunião mediúnica está ali em sintonia com todos, harmonizado com todos, fazer uma boa prece, né, de abertura. Tem algumas preces que você na coletânea do próprio Evangelho, que pode ser feita nas reuniões mediúnicas. A leitura de um livro edificante, né, para poder ali nos trazer, linkar todo mundo. E para encerrar minha fala, é importante também que naquele momento que o facilitador ou o dirigente da reunião mediúnica está fazendo aquelas leituras e a oração, que todos os membros da reunião mediúnica estejam sintonizados com o seu pensamento, observando as suas palavras, tentando acompanhar ele mentalmente, para que daquele momento ele se torne um feixe mental, psíquico, criando uma matéria psíquica ali, para poder entrar em contato com a equipe espiritual, para não haver o dispersamento da mente, cada um fazer uma prece de uma forma, e cada um ir para um lugar, e aí isso aí dissipa demais. Então, a abertura da reunião mediúnica é um fator primordial para o êxito dos nossos trabalhos mediúnicos. Isso. E focando um pouco na questão do desenvolvimento, é o momento que essa mentalização, que essa prece, ela tem o seu prosseguimento. Não cessa somente na abertura ou vai apenas para o final. Então, a concentração que é exigida de todos ali envolvidos é que seja perene essa prece, esse silêncio, essa concentração, e que se espera que todos estejam, de fato, ali, despertos para a atividade. Por isso que tem toda essa preparação que você sinalizou
anteriormente, que é um exercício que nós precisamos fazer a todo momento, porque a gente sabe que o corpo da gente nos dá alguns momentos, uns vacilos, e é isso que a gente não deseja num momento tão importante quanto esse. Então, no desenvolvimento, essa prece se mantém, esse silêncio se mantém, a concentração e o momento de se estar desperto para essa atividade. E tão importante é também o registro, tudo registrado, não é mesmo, Nilson? Perfeito. Mas antes eu vou dar uma pincelada só, mano. Você colocou uma coisa interessante aí. O corpo da gente, ele tem vícios, a mente também. Então, se a gente não treinar isso antes da reunião mediúnica, fica muito difícil no momento da reunião mediúnica você ter esse controle da mente e do próprio corpo. Então, a gente precisa estar sempre treinando o nosso psiquismo, fazendo as meditações, fazendo as orações, para que no momento da reunião mediúnica, com o apoio da equipe espiritual, com o apoio da sustentação, essas dificuldades que ainda existem na gente, elas ser minimizadas, né? E aí vem, sim, esse atendimento, como você está colocando aqui. Aí vem os atendimentos, as manifestações dos espíritos, aí cada médium na sua individualidade, com a sua potencialidade mediúnica, vai se colocando à disposição, mediante o acordo que ele fez com seus guias espirituais, com a equipe espiritual, ele vai recebendo, ou seja, ele vai dando passagem a alguns tipos de espíritos característicos à sintonia da sua mediunidade, e aí a equipe material, né, vai ali apoiando, o doutrinador, o esclarecedor vai ali atendendo, encaminhando, e aí o trabalho vai transcorrendo, né? Você fala aí das anotações, não é isso? Dos registros, não é isso, Mário, também? Sim. Você falou aí dos registros, né? Na nossa reunião mediúnica existe o registro de gravações, né? Há registros escritos e gravados, que isso é bom para posteriori, né? Para as avaliações. Perfeito, Nilson. E falando um pouco sobre o encerramento, é um momento de agradecimento por todo o trabalho desenvolvido, pela assistência recebida, de pedir pelos atendidos, por todos nós, pelo livro de vibração, que muitas pessoas deixam lá o seu pedido, nome endereçado para aquela pessoa que necessita, seja lá o motivo de doença, ou até mesmo de alguém que possa ter desencarnado. Então, esse é o momento do encerramento, onde a gente vai fazer toda essa junção de necessidade, de agradecimento e de pedido, para fechar o trabalho. Não é mesmo, Nilson? Certo, isso é importante, essa sua colocação, porque nas casas espíritas nós percebemos que, assim, muitas delas que eu frequentei, e também tem relatos em livros, principalmente nas obras de André Luiz, que André Luiz é um espírito que desencarnou e foi morar na colônia Nosso Lar, e veio através da mão santa de Chico Xavier, trouxe muitas mensagens para a gente numa série de livros dele. E uma dessas séries, ele mostra também que existe livro de vibrações onde as pessoas colocam, sim, ali o nome dos entes queridos, encarnado, desencarnado, que esteja, porventura, necessitando de um auxílio, de um socorro, de uma ajuda. E a equipe espiritual, nesse momento da vibração da reunião mediúnica, ela ali atende aqueles pedidos conforme a necessidade, né, que esteja ali na iminência de ser atendida. Então, é muito importante a gente estar concentrado, sim, também no final da reunião mediúnica, não dissipar demais, porque nesse momento os trabalhos intensificam também. Então, é bom a gente estar bem nessa sintonia. E agradecido, né, Mário? E agradecido de estar ali naquele momento ímpar das nossas vidas. Eu acho que é muito importante. Quem participa de uma reunião mediúnica, onde as pessoas estão ali com o intuito de fazer a caridade, de praticar a caridade, que, na verdade, nós estamos mais recebendo do que doando, mas nós estamos ali nesse sentimento nobre de amor, os benefícios são, assim, inenarráveis, né? São inenarráveis os benefícios. Correto, Nilson. Então, é o momento da gente realmente aproveitar ao máximo a experiência, os ensinamentos e as bênçãos que vêm do alto. E um ponto importante que a gente tem que também se ater é que, nesse momento, a gente tem o fator tempo, que deve ser muito bem administrado
E o pessoal da equipe dos médios de esclarecimento, justamente em todo o jogo de cintura, nesse aspecto, para que não se perca o essencial e não se adelongue naquele ponto que não é desejável, para que todo o decorrer da reunião saia no tempo previsto, que é necessário e fechado com a equipe espiritual que está assistindo, porque o trabalho não cessa e existem também outros grupos, outras mediúnicas que também precisam desse aporte. Então, é um trabalho de equipe mesmo. Eu só para enriquecer a sua fala, Mário, uma reunião mediúnica ela tem que ter uma programação, né? Existe uma programação espiritual e é preciso que os encarnados criem uma programação também, com um tempo determinado. Então, se criou um tempo ali de trabalho mediúnico, nesse caso aqui, se colocou 60 minutos, mas a reunião mediúnica, ela se adequa de acordo com a necessidade da casa, dos grupos. Nesse caso aqui, nós estamos fazendo uma reunião mediúnica de 60 minutos. Então, é necessário, sim, uma disciplina de início, uma disciplina de encerramento, para que nesse intercâmbio mediúnico, espíritos zombeteiros, perturbados e perturbadores, não venha a desfazer dessa programação. Então, é necessário que os doutrinadores e os facilitadores e os dirigentes das reuniões mediúnicas estejam atentos a isso, para não se deixar ser levado nesse momento, e sim ter uma disciplina, mas aquela disciplina amorosa, que todo mundo pode ser atendido, todo mundo pode ser escutado, né? E que todo mundo possa sair dali satisfeito, em equilíbrio e em paz, né? Para não deixar também as coisas muito rígidas e também não faltar com a caridade. Então, acho que é fundamental essa sua fala e a gente precisa, sim, estar atento a isso, assim, ao tempo da reunião mediúnica. Perfeito. Perfeito. É isso aí, Nilson. Então, vamos para a próxima lâmina de slide? Nessa lâmina, o que fazemos em cada etapa? A fase preparatória é feita a leitura de uma página do Evangelho doutrinário, sem comentários. É feita a leitura e breve comentário de um pequeno trecho de uma obra espírita de referência, não ultrapassará 15 minutos. Prece de abertura da reunião, clara, simples e breve. A próxima fase é a fase da manifestação dos espíritos, o momento da manifestação dos espíritos e o diálogo que com eles se realizará. Fase importante da reunião, são canalizados todos os esforços da equipe espiritual e a do plano físico, requer muita concentração de todos. No encerramento, concluídas as manifestações dos espíritos, realizar-se vibrações e radiações mentais pelo dirigente ou por alguém por ele indicado, seguidas da prece final, não ultrapassando o horário de funcionamento da reunião. Agora, a gente pode aproveitar, Nilson, para falar um pouco sobre como a gente procede, né? Por exemplo, a leitura de uma página de evangélico doutrinária que nós fazemos é o pão nosso. Mas no tomo de vocês vai haver outras sugestões também, que podem ser escolhidas no caso de um grupo mediúnico. Também é feito, nesse caso do livro Pão Nosso, assim que a gente capta a mensagem, o dirigente que está lendo capta essa mensagem, ele pode fazer um breve comentário para que a gente possa refletir acerca de. Em seguida, fazemos a leitura de um trecho do Evangelho. Após essa leitura do Evangelho, nós temos por prática fazer a prece de abertura da reunião, seguindo essas características que foi pedido. Uma prece clara, uma prece simples e breve. Afinal de contas, estamos também tomando todo o cuidado em relação à questão do tempo, para ser disponível para o labor, né, do contato, da comunicabilidade com os espíritos. Não é mesmo, Nilson? Certamente, Mário, você falou bem expressivo aí. O tempo é um fator primordial. Então, nossa tarefa ali é para atender, é para servir. Então, não se delongar muito, né, nos comentários, principalmente os comentários, que às vezes a pessoa pode fazer um comentário que chame muita atenção e aí desvia todo o pensamento do grupo, né? Então, tem que ser muito sucinto mesmo, muito sucinto. Verdade.
Então, na fase da manifestação dos espíritos, que a gente citou, é um momento em que todos estão nessa concentração, não é mesmo, Nilson? E o dialogador, ele precisa ficar atento, certo? À manifestação que o médium, naquele momento, está expressando, que é uma forma de alerta para observar que vai haver ali uma comunicação mediúnica. Sobre esse ponto, eu peço que você traga algumas informações acerca da atenção que esse doutrinador, que esse esclarecedor, ele se atenta em relação ao médium. Por favor, Nilson. Mari, aqui tem uma frase que é muito importante falar. Ele fala assim, vou repetir, só para ficar mais fixado. Todos os esforços, né, são canalizados, todos os esforços da equipe espiritual, né, ao plano físico. Então, requer ali uma concentração de todos. Então, veja que como existe, sim, uma certa dificuldade nesse intercâmbio mediúnico. Se a gente não tiver muito afinado com a equipe espiritual, esse intercâmbio ele não acontece. Então, o doutrinador, aí na sua pergunta, ele tem que estar muito atento às características de cada médium, porque a mediunidade ela é muito individual. Cada um tem seus potenciais mediúnicos e não é igual ao outro. Então, ele não pode tratar todos os médios da mesma forma. Então, cada um se manifesta com as características das comunicações muito sucinta. Então, ele tem que estar muito atento ali, observando o médium, conhecer esse médium na sua intimidade, conviver com esse médium, fazer parte dos grupos de estudo. Você não pode fazer uma reunião mediúnica com pessoas estranhas, né? Então, é preciso que essas pessoas sejam trabalhadores do centro, que façam parte dos grupos de estudo do centro, para que aquele dirigente daquela reunião mediúnica, para que aquele doutrinador, aquele esclarecedor, conheça esse médium, sabe das suas características. Muitas vezes o médium está ali dando passagem, atendimento a um espírito, que o espírito nem se manifesta muito. Então, mas ele sabendo, ele conhecedor daquele médium, ele sabe que ali existe já um atendimento em curso, né? Então, ele vai ali, precisamente, e dá logo início ao atendimento. Então, isso é muito importante mesmo, essa união de grupo, esse conhecimento, essa família, esse feixe que Kardec falou, que a gente precisa ter, a gente poder se conhecer e poder prestar um bom serviço nessa hora. Ótimo, Nilson. Então, a atenção para essa observação, né? A observação do cenário. Quem são os meus médios? Como eles estão se comportando nesse momento? Para justamente essa observação é importantíssima para se identificar ali se dará uma comunicação, não é mesmo? E também a questão do fator tempo, no momento em que houver travado ali o diálogo, para que não se alongue tanto. E aí a gente percebe que, através do estudo, a gente pode perceber que situações que não têm lugar é a questão da curiosidade, que é algo que a gente sempre bate muito nisso. Temos que filtrar o que é que está chegando de mensagem, qual é o perfil de espírito que está se comunicando, para justamente, com base nos estudos que temos, que levantamos no decorrer da semana, dos grupos de estudo da casa, a gente saber fazer a interpretação dos casos e, a partir dali, ter um desenvolvimento, um encaminhamento, uma resolutiva dentro do que a gente pode estar contribuindo com a equipe espiritual e que a coisa flua da maneira devida. Então, essa sua observação do conhecer e da observação em si são de maior importância no momento da manifestação dos espíritos. E abordando um pouco agora o encerramento, peço para que você já dê esse pontapé falando um pouco dessa questão de como se dá esse encerramento da forma prática que a gente vivencia. A gente percebe assim, vamos falar da nossa reunião, que esses encerramentos nós nos colocamos à disposição da equipe espiritual que nos coordena, né? E aí vem a radiação, o pensamento positivo, que já foi citado lá um pouco lá à frente, no outro slide, mas na nossa reunião nós nos colocamos à disposição da equipe espiritual que nos coordena.
E muitas vezes nós somos agraciados por alguma informação que é previamente anotada, registrada, e logo após nós vamos aí fazer uma avaliação daquilo que foi dito, né, daquele conteúdo, o que pode ser aproveitado ou não daquela reunião. Acho que é de fundamental importância, tanto o início, o meio e fim da reunião mediúnica, que ali é uma coisa ali que a gente tem que estar muito atento, trabalhando com amor, evitar a desconfiança exacerbada, né? Há sempre um fator anímico em todos os lados, e que é preciso, sim, a gente estar trabalhando com amor, com carinho, com caridade na reunião mediúnica. Porque eu acredito que quem mais é beneficiado ali somos nós que estamos trabalhando na reunião mediúnica. Acho que todos nós que ganhamos. Perfeito, Nilson. Isso, encerramento, esse momento aí é oportuno, que a gente tem esse fechamento dos trabalhos e a gente ganha muito, principalmente com o pronunciamento da equipe espiritual. Vamos lá, Nilson, para a próxima lama de slide. É a final, está acabando. Vamos lá. Sessão mediúnica. Então, é só. Segue a reflexão pós-reunião mediúnica. A avaliação é uma etapa da reunião necessária, pois oferece subsídios à melhoria do trabalho de todos os participantes. É analisado as comunicações ocorridas e os pontos onde houve fragilidade nas atuações dos participantes, dentro das percepções de cada um deles. E a observação são válidas e é feita, mas sem julgamentos. Segue também as referências de que tiramos para o estudo, como o tomo, que é o Estudo e Prática da Mediunidade, programa 2, e também o Livro dos Médiuns, que é uma obra extremamente necessária. Ô, Wilson, sobre essa etapa final, onde é feita a avaliação após a reunião mediúnica, a importância do comportamento de cada um em relação a alguma observação do seu desenvolvimento, da sua forma de atuação, que é de extrema necessidade. É muito importante essa avaliação no final da reunião mediúnica. O grupo mediúnico, depois que se reúne ali na sala dos atendimentos, seja de desobsessão, de socorro, de vibração, quando a gente sai dessa reunião, é preciso que o grupo sente e se faça uma avaliação individual e coletiva. E no meu ponto particular, pessoal, eu percebo muito enriquecimento quando cada um se coloca como estava na reunião, se não estava bem, se estava bem concentrado, se dissipou muito o pensamento, ou que se concentrou, que sentiu, o que viu, né? Aquilo ajuda muito os médiuns, porque o médium, nesse momento que ele está no transe mediúnico, que ele está se colocando à disposição da equipe espiritual, que ele passa esse portal, se assim eu posso me expressar, esse portal entre o plano material e o plano espiritual, que é nada mais, nada menos que a expansão do seu perispírito, ele adentra ao plano espiritual, entrando em sintonia com a equipe espiritual, ele às vezes fica desnorteado. Ele não sabe o que está acontecendo, se é ali na sala, mediúnica, no plano físico, ou se é no plano extrafísico, nesse plano espiritual que nós chamamos. Então, os relatos depois da reunião mediúnica é de suma importância, porque ele vai se situar, ele vai se aperceber, porque ele vai ver um médium falando uma coisa, o outro médium falando uma coisa, pontuando uma outra situação, e algumas dessas situações ele vai se ver envolvido nessa situação, então eles vão perceber que essa situação se deu no plano físico, no plano espiritual, e não no plano físico. Porque quando vem para o pessoal que estava na sustentação, o pessoal dos dialogadores, os esclarecedores, uma outra observação, a gente consegue discernir o que foi que aconteceu no plano espiritual e o que estava acontecendo no plano material. E isso enriquece muito a reunião mediúnica. E os médiums vão crescendo com essas avaliações, porque ele vai descobrindo as suas potencialidades mediúnicas, ele vai descobrindo que realmente ele teve um contato psíquico com um ser que estava no outro plano. Então, isso ajuda muito, é de fundamental importância. Todo mundo ganha, todo mundo ali enriquece com os comentários, um com o outro, que possa ser feito ali. Excelente, excelente. Então,
Por isso que é importante a gente trazer essa fala de que o dirigente da mediúnica, ele faz uso desse momento aí para que todos possam estar compartilhando suas impressões, realmente batendo, fixando o entendimento das mensagens que foram obtidas tanto pela parte dos irmãos que são levados para o nosso aprendizado, quanto também da equipe espiritual, do corpo técnico, ou do mentor espiritual, do grupo que possa se fazer presente, ou de alguém, né, desse segmento que é direcionado para o nosso auxílio, e dali saímos com a certeza, com esse aprendizado, e já se colocando para melhorar cada dia que passa mais no serviço, né, do labor mediúnico, correto, Nilson? Perfeito, Mário. Essa parte já aí da avaliação dos atendimentos, às vezes, né, na nossa casa, existe a equipe espiritual que se pronuncia ali, o esclarecedor, o doutrinador, o dirigente da reunião mediúnica, indaga ali sobre tal ou tal atendimento, tal ou tal caso que aconteceu ali, e às vezes nós obtivemos, né, esse resultado. E logo depois também lá fora, na nossa segunda câmara, que é a sala de avaliação, nós conseguimos fazer esses relatos. Mas a gente não fica na curiosidade, né? Ah, o que o espírito morreu disso, desenganou daquilo, estava falando, não. A gente avulsa para a parte moral, o atendimento, se isso aconteceu, se o espírito foi bem atendido, se ele foi encaminhado, se era um espírito mistificador, se não era. Então, essa avaliação é só para enriquecer, né? Não é para criar ali um julgamento, ali uma avaliação ríspida. É uma questão para um crescimento de todo mundo, né? Dos médiuns, dos esclarecedores, se o esclarecedor ele conseguiu alcançar. Só para fechar, muitas vezes, no atendimento, o médium percebe quando o esclarecedor é feliz na sua doutrinação. Percebe quando o passe que ele aplicou ali conseguiu alcançar o espírito. E, às vezes, também ele percebe que quando ele não consegue alcançar o espírito, quando o passe dele, às vezes, não entrou, não alcançou o espírito. Então, quando a gente faz esse relato, o doutrinador faz uma avaliação pessoal, né, e percebe que como ele precisa melhorar ou está indo no caminho certo. Então, por isso que os grupos têm que ser um grupo de pessoas que se respeitam, que se entendem, né? São pessoas que estão em um caminho, né, juntos, fazendo parte de um grupo de estudo, fazendo parte de uma casa espírita. É de fundamental importância que as pessoas que trabalham em grupos mediúnicos, de desobsessão, de socorro espiritual, de atendimento, que sejam pessoas, que sejam trabalhadores de uma casa só, que não é que não seja proibido trabalhar em outras casas, mas que dentro daquela casa que eles se encontram, sejam pessoas que se entendam, que façam parte de um grupo, para que nessas observações não venham os milindres, não venham as dúvidas, né? Que as pessoas pensam que está criticando, que não está. Então, quando é uma família, todo mundo entende que é para o crescimento individual de todos e do próprio grupo. Ótimo, ótimo mesmo a sua observação. Então, somente para fechar, sugiro ao pessoal que façam a leitura deste capítulo no estudo e prática da mediunidade do programa 2, que leiam o livro dos médiuns, que aproveitem a sugestão do nosso coordenador do ESME, Fernando, em relação à leitura também das obras, né, Mensageiros, que vai abordar um pouco sobre toda essa preparação, né, e também do Diálogo com as Sombras. Está com vocês aí a oportunidade de aprofundar-se, assim como nós também fizemos isso e sempre estamos nos colocando a desdobrar sobre outras obras, porque o que vai fortalecer a gente no trabalho, no labor mediúnico, é o conhecimento, né, sobre a literatura espírita, sobre a doutrina espírita, e é rico, né, em ensinamentos, em exemplos, né, que vocês possam se sentir seguros aí para o labor, se assim for, né, chamados a tal. Vamos fechar com a nossa prece. Tem mais alguma coisa a colocar para o pessoal de casa, Nilson? Não, só você citou aí os mensageiros, o grupo lá do ESME, ele continua estudando esse livro, que está no capítulo 5 agora, e que está no canal do YouTube Amigos do Nepom. Vocês se inscrevam,
E acompanha lá, né, Mari? Vai acompanhando lá, se puderem, assistir às aulas também. Na verdade, não são aulas, nós não estamos fazendo aulas. Nós estamos mantendo o grupo unido, o grupo estudando, trabalhando. E aí dá o link lá, um feedback, fala alguma coisa. Valeu, obrigado, Mari. Está com você. Então, meus irmãos, vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui estudando, unidos em família, e por esse ideal espírita que nos une, né? Agradecer por todo esse aprendizado, permitir que possamos estar imbuídos, né, cada vez mais no aprendizado e que façamos valer todo esse empenho, toda essa determinação, que só temos a ganhar na nossa transformação espiritual, moral, e com isso sermos espíritas mais atuantes, espíritas mais a caminho aí da perfeição, que é o que nós desejamos, né? Estudar para se colocar a serviço do Mestre Jesus sempre. Que Deus permita que tenhamos uma semana de muita paz e até o próximo encontro, até a próxima videoaula, que assim seja. Que assim seja. Tchau, meu povo, e até mais. Tchau, Nilson. Tchau.